pé só por alguns instantes. Abramos a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Logo após a leitura, que vamos usar por base, convido o pastor Pinheiro Viana para interceder por nós nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: falava eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes e capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus. Pastor Pinheiro. Saúdo a todos com a graça e a paz. Quero também parabenizar a congregação, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, rogamos a Tua graça, Senhor, sobre essa reunião, meu Deus, que o Espírito do Senhor nesse momento, ó Pai, conduza o mensageiro da Tua palavra, meu Deus amado, para que o nosso coração esteja preparado para receber esta boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Senhor amado, coloca agora a palavra que venha do alto céus na boca do teu servo, pastor Arthur, meu Deus, que ministrará esse recado de Deus ao nosso coração, ó Deus amado. Que nesta noite vidas que aqui chegaram saiam satisfeitas, felizes por receber uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de transformação, não a mesma palavra do homem, mas a palavra que vem de Deus, uma palavra verdadeira que cura, liberta e salva o mais vil pecador. Deus amado, que nesta noite vidas que talvez estejam aqui desesperadas, estejam precisando, meu Deus, de milagre, de cura, de restauração e de transformação, possam receber através do recado de Deus que será pregado nesta noite. Deus, usa o teu vaso e que todo espírito contrário, em o nome de Jesus, seja repreendido, para que a tua palavra nesta noite rompa a barreira e penetre coração rochosos. Em nome de Jesus, Senhor, nós assim oramos e te agradecemos. Amém, meu Deus. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Nossa palavra de gratidão ao pastor João Alves pelo convite e a amada congregação, por mais uma vez estarmos juntos, adorando e celebrando ao Senhor nesta festividade.
Nessa noite, em poucas palavras, eu quero falar com os irmãos sobre a seguinte temática: a Igreja de Jesus permanecerá de pé. A Igreja de Jesus permanecerá de pé. Nós estamos com mais de 2000 anos de história do cristianismo e nós tivemos altos e baixos, tivemos momentos de avivamentos na história cristã e também tivemos momentos de friezas espirituais que fizeram parte da história cristã. Mas um fato inegável e inequívoco é que a Igreja do Senhor sempre permaneceu de pé. Pelos vales mais sombrios que a igreja cristã enfrentou, pelos vales mais baixos que nós possamos imaginar, Deus sempre preservou um remanescente fiel. Deus sempre preservou um povo, uma igreja militante, fiel à sua palavra, dispostos a morrerem pela verdade do Evangelho. Vale a pena, meus irmãos, lembrarmos nessa noite de que a igreja cristã hoje é contada com 1 bilhão de pessoas. Mas ela não começou com 1 bilhão de pessoas. Ela começou com um simples carpinteiro, separando para si 12 homens, que na maioria deles a profissão era pescadores. Era impossível que esses homens revolucionassem o bairro de Jerusalém. Era impossível que esses homens influenciassem até as suas próprias famílias. E se muito fizessem, eles morreriam lá em Jerusalém mesmo. Mas houve um interesse da parte de Deus em cumprir as suas promessas de que o Salvador do mundo nasceria em Belém. E a partir de Belém, ele anunciaria a sua palavra, separando homens e mulheres a irem por todo o mundo, anunciando que Jesus Cristo veio como o Salvador do mundo, para que a partir de Jesus todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa mensagem de salvação, a igreja do Senhor tinha tudo para morrer ali em Jerusalém, ter parado ali em Jerusalém, ter morrido com as centenas de discípulos, pouco mais de centenas de discípulos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Como se não bastasse, meus irmãos, o número pequeno de discípulos não eram homens influentes, eram homens simples, eram homens indoutos, muitos deles iletrados. Então tinha tudo para parar ali a igreja do Senhor. A capacidade dos discípulos, meus irmãos, era pouca. Os recursos financeiros era zero, era escasso. E a perseguição da maior religião que dominava Israel na época era o judaísmo, já começou a perseguir os poucos discípulos que essa igreja tinha, os poucos servos de Jesus que ela tinha nos seus primórdios. Quando a igreja começou a aumentar o número de seguidores, quando Jesus começou a salvar mais homens e mulheres, na proporção com que Deus salvava, as perseguições ficaram mais intensas. O maior império que essa humanidade conheceu foi o Império Romano. O Império Romano, ele durou mais de 1000 anos. Ele teve dezenas de imperadores. O Império Romano, ele tinha o poder de vida e de morte. E nos 300 anos iniciais da igreja cristã, o Império Romano perseguiu de uma forma sistemática, rua por rua, casa por casa, a todos aqueles que se chamavam de cristãos. E a pergunta que se faz é: como pode o maior império do mundo, com o maior exército do mundo, com poder de vida e de morte, não conseguiu deter a igreja de Cristo? O que é que esse povo tinha? Por que que o poder romano não conseguiu dissipar a igreja sobre a terra? Por que que o judaísmo, perseguindo o cristianismo nos primórdios, por que que não suplantou de uma vez e a igreja sobreviveu? E temos 1 bilhão de pessoas sobre a terra. Como pode essa videira frutificar? Como pode, em meio ao deserto, sem recursos e homens iletrados, essa igreja permanecer de pé? Eu acredito que Atos capítulo 4 nos dá algumas respostas que esclarecem, meus irmãos, de por que a igreja do Senhor permaneceu e permanecerá de pé. A primeira resposta, meus irmãos, Pedro nos dá. Quando ele foi interrogado pelos sacerdotes da época e o líder do templo
sobre o motivo de uma cura de um aleijado. Pedro aproveitou a pergunta que fizeram e ele não fez nada mais, nada menos do que pregar o evangelho de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus é a maneira que Deus toca os corações. E Pedro tinha da parte de Deus a autoridade de pregar essa mensagem. Jesus Cristo disse a Pedro: Pedro, o que você ligar na terra será desligado nos céus, será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Pedro, sobre a igreja do Senhor tem a palavra salvífica, que é a mensagem de Cristo Jesus. Meus irmãos, quando a igreja do Senhor, ela não abdica dos seus princípios e valores, chamada a palavra do Senhor. Ela não vai além das Escrituras, nem fica aquém das Escrituras, mas ela é fiel à sua palavra. Essa igreja permanecerá de pé. Pedro olha para os anciãos sobre essa mensagem e diz: eu trago um Cristo que foi crucificado por vós, mas Deus o ressuscitou para a glória do seu nome. A mensagem cristocêntrica e bíblica é verdade que o nosso Salvador morreu, é verdade que o nosso Salvador esteve sepultado por 3 dias, mas é verdade que ele rompeu os grilhões da morte e ao 3º dia ele ressuscitou para nunca mais voltar para lá, trazendo para o mundo a mensagem que a morte tem um fim em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A mensagem da igreja do Senhor é para dizer ao mundo que aquilo que o homem mais teme é a morte. O nosso Senhor venceu a morte, triunfou sobre ela e promete a todos que seguirem Ele que nós teremos vida e vida em abundância. A igreja que abraça a mensagem cristocêntrica, essa igreja permanecerá de pé. Os apóstolos fizeram isso com fidelidade. Anunciaram a mensagem que Cristo era o início dessa mensagem. Cristo era o meio dessa mensagem. E Cristo era o fim dessa mensagem. O apóstolo Paulo, falando sobre a importância da cruz, o apóstolo Paulo disse: nós não temos para onde fugirmos, a não ser falar de um Cristo. E esse Cristo crucificado. Pedro fez isso com excelência. Esse Jesus foi rejeitado, sendo a pedra principal. E mesmo sendo rejeitado, Deus o fez a pedra angular. E a mensagem que a igreja do Senhor compartilha, no versículo 12 que lemos, diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É verdade. O cristianismo, ele é unilateral. Ele não divide o seu caminho de salvação com o seu ninguém. Mas por que nós não dizemos um dos caminhos que levam a Deus? Porque só um Deus desceu dos céus e habitou entre nós e pagou o preço da nossa salvação. E esse homem chamado Jesus de Nazaré disse acerca da salvação: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vinha ao Pai senão por mim. E esse mesmo Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então nós temos uma mensagem do Cristo vivo. E quando fala aos corações dos pecadores, essa mensagem quebranta os corações e os salva. Com essa mensagem, a igreja do Senhor permanecerá de pé. Nós temos a única mensagem que salva, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. O segundo motivo que apresento porque a igreja do Senhor permanecerá de pé é porque nós temos o maior poder que age sobre a terra, que é o Espírito Santo. Jesus conversando com os apóstolos, dizendo que era necessário que ele fosse ao Pai, sentado à direita do Pai. Se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Mas ele foi para o Pai. E quando ele foi para o Pai, em Atos capítulo 2, diz que o Espírito Santo desceu e veio como em línguas repartidas como que de fogo, e encheu
toda a casa em que estava reunido, e cada um deles começou a falar em novas línguas. O interessante, meus irmãos, é que esses homens, eles eram iletrados, eles eram acovardados. Quando Cristo Jesus foi assunto aos céus, ou antes de Jesus ressuscitar, eles se acovardaram, eles fugiram, eles abandonaram o Mestre. Quando Jesus ressuscitou, eles criaram alma nova. Mas mesmo após a ressurreição, Jesus fez uma promessa: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas. Quando seremos testemunhas? Quando teremos coragem de morrer por causa do Evangelho? Quando o Espírito Santo vem sobre nós. O maior poder, agente de salvação, é o poder do Espírito Santo. Quando nós pregamos a mensagem do Evangelho, é Ele que convence o pecador, é Ele que faz arder o seu coração, é Ele que coloca convicção de pecados, e é Ele que lhe chama de uma maneira maravilhosa, graciosa, pelo convencimento da sua presença santa. Meus irmãos, o Espírito Santo pegou Pedro, acovardado. Mas quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, foi Pedro que estava pregando aqui com coragem, glória a Deus, diante daqueles que crucificaram Jesus. Eram os mesmos líderes. Qual seria a sentença para com Pedro, se a sentença do seu mestre foi a morte? Era a morte também. Mas aí é que está, cheios do Espírito Santo, não temiam a morte. Cheios do Espírito Santo, enfrentaram tudo, até leões no Coliseu. Por isso, meus irmãos, que o poder do Espírito Santo é indispensável para a igreja do Senhor permanecer de pé. É indispensável. Pedro estava cheio desse Espírito. Espírito esse que quebranta os corações, que transforma covardes em corajosos e transforma iletrados em homens intrépidos. Já pensou? Quando Pedro começou a pregar o Evangelho para os líderes do templo, os líderes olharam um para o outro e disseram assim: esse homem é iletrado? Que sabedoria é essa? Que coragem é essa? A coragem veio do Espírito Santo, aleluia. É Deus trabalhando no coração desses homens covardes, mas não eram mais. Agora eram corajosos. Agora sim a vida deles era outra. E nós devemos entender, meus irmãos, que a presença do Espírito Santo na vida da igreja é indispensável. Sem o Espírito Santo não há igreja. Não há conversão, não há salvação. Não há eficácia de mensagem, não há eficácia no louvor. Porque o Espírito Santo é Ele que age e convence e toca os corações. Outro motivo que apresento porque a igreja do Senhor permanecerá de pé é porque ela tem os instrumentos necessários, que são homens ousados. Meus irmãos, a igreja cristã não tinha polícia ao seu favor. Não tinha exército ao seu favor. A única instituição sobre a terra que tem polícia privada e que se diz que é cristã é o Vaticano. É a única. Aqui não tem polícia para nos proteger. Nós não temos guardas pessoais para nos proteger. Nós não temos isso. Aqui não existe um muro blindado empatando o acesso de vocês a mim. Essa é a realidade. Porque o que faz a igreja do Senhor permanecer de pé são homens corajosos. Aleluia. Apesar da nossa pouca sabedoria, de sermos iletrados, você é importante na obra de Deus. Você tem seu valor na obra de Deus, com o conhecimento que você tem, com o ministério que você tem, no lugar que Deus te colocou, com a vocação que Deus lhe deu. Quando cada um dos apóstolos entendeu o seu chamado, quando cada um dos discípulos de Cristo entendeu a importância deles nesse corpo, cada um fazendo a sua parte, esses homens revolucionaram o mundo. Porque eles tinham uma mensagem certa, o Espírito Santo, e estavam disponíveis para ser usados por esse mesmo Espírito.
Esses 12 homens, lembremos de poucos anos depois, veio a conversão de Saulo de Tarso, que esse sim teve coragem de ser um vaso separado para a glória de Deus, que morreu por causa do evangelho. Dos 11 apóstolos, 12 posteriores, que foi Judas substituído, apenas um morreu de velho, os 11 morreram por causa do evangelho. De onde veio essa ousadia? De onde veio esse abandono do amor à vida própria, olhando para o amor maior? É a presença de Jesus na vida desses homens. Eles encontraram um bem maior, eles encontraram o Senhor dos senhores, a razão da vida deles, eles encontraram. Então a igreja do Senhor permanecerá de pé enquanto houverem homens e mulheres corajosos para obedecer à voz de Jesus. Você pode ser simples, meu irmão, quando você for. Não se preocupe dos diplomas, se você tem ou não. Jesus disse para os apóstolos que estavam tão felizes expulsando demônios. Essa história está em Mateus capítulo 10. Jesus, nós estamos tão felizes. Nós oramos pelos enfermos e eles foram curados. Nós expulsamos os demônios e os demônios saíam. Jesus Cristo disse, olhe, vocês sabem o que vocês deviam se alegrar? É em saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso sim deve dar alegria a nós. Isso sim deve dar contentamento. É saber para onde vamos depois da vida. Quando nós encerrarmos a nossa existência aqui, sabermos que estaremos com o Senhor para sempre. E por último, meus irmãos, por que a igreja do Senhor permanecerá de pé? Porque ela tem um crescimento eficaz. Começou com 12, de 12 foi para 100, de 100 foi para 3.000, de 3.000 para 5.000, de 5.000 foi para multidões de multidões. João, quando viu a igreja do Senhor, Cristo mostrou para João e disse, João, consegue contar o que vê? João disse, não, Senhor, porque é como a areia da praia, glória a Deus. É como as estrelas do céu que não se pode contar. E Jesus Cristo revela para João e disse, João, essa é minha noiva, que foi comprada pelo meu precioso sangue. E ela é formada de toda tribo, raça, língua, povo e nação. Meus irmãos, o crescimento eficaz da igreja, a porta de entrada chama-se conversão. Sabe o que é conversão? É voltar para Deus. A igreja do Senhor foi formada nos seus primeiros séculos de cristãos verdadeiros. Não dava para enganar, não dava para ser um crente falso na igreja primitiva. Pelo menos se fosse, era uma dificuldade. Não valia a pena ser um crente falso. Sabe por quê? Porque a primeira pergunta que os romanos faziam é, quem é seu Senhor? Aí você tem que dizer, meu Senhor é Jesus. Aí você morria. Não dava. A sua fé andava de mãos dadas com atestado de óbito. Se você dissesse, sou cristão, morria. Então, não tinha como... Hoje sim, as cores podem se mudar aos nossos olhos. Mas Deus vê a sua igreja como ela é, santa, imaculada e perfeita. E quando a igreja foi perseguida, meus irmãos, ela cresceu, glória a Deus. Frente às perseguições e prisões, ela cresceu. Frente aos leões do Coliseu, frente a todo o poderio bélico de Roma, a igreja cresceu. Mas por que a igreja cresceu? Porque o Espírito Santo ainda salva. Ele ainda toca os corações. A igreja do Senhor tende a se espalhar sobre toda a terra. Nabucodonosor teve uma visão de um reino, de uma árvore que cobria todo o mundo, mas essa árvore foi derrubada por uma pedra que foi lançada sem ser por mãos nenhuma. A estátua que ele viu, meus irmãos, de ouro, de prata, de bronze, de barro, também foi derrubada por uma pedra que não foi lançada por mãos de homens. E o próprio Daniel dá a interpretação dizendo, haverá um reino sobre essa terra, que esse reino durará para sempre, e ninguém destruirá esse reino, porque o Rei dos Reis é Jesus Cristo de Nazaré. E o próprio Nabucodonosor diz, quando terá fim
fim esse reino? Daniel disse, nunca terá fim esse reino, porque o rei um dia será ferido, morrerá, é verdade, mas ao terceiro dia ressuscitará. O nosso rei não pode ser vencido, não pode ser mais morto, e ele continua chamando súditos, porque toda a terra está cheia da sua glória, e ele continua salvando, expandindo a sua igreja e crescendo com um propósito apenas: a glória, o louvor do seu santo nome. Ele continua expandindo o seu reino. Você, amigo ouvinte da palavra de Deus, por que você não faz parte dessa igreja que permanecerá de pé? Aconteça o que acontecer, venha o que vier, a igreja do Senhor permanecerá de pé. Aonde está você, meu amigo, que está afastado dos caminhos de Deus? Volta hoje. Hoje é o dia aceitável, aleluia. Hoje Deus te chama uma vez mais. Hoje Deus continua tocando em corações e você está adiando essa decisão tão importante, que é fazer parte da igreja do Senhor, da noiva do Cordeiro, do reino de Deus sobre a terra. E Ele te chama. Pastor, quantas vezes Deus há de me chamar? Eu não sei, meu amigo. Eu sei que hoje Deus te chama. E hoje é o dia aceitável. Se não tem ninguém, que Deus lhe abençoe. Se você desejar após o culto, procure-nos. Nós queremos orar por você. Venha fazer parte dessa igreja que permanecerá de pé.